Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final, vamos falar muito das próximas partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro e como a vitória ontem do Fluminense sobre o Internacional, indo para a final da Libertadores e eliminando a equipe gaúcha, pode atrapalhar esse percurso do Vasco no Brasileirão. Vamos falar também sobre jogador que está sendo recuperado ali no CT Moacir Barbosa, passou por cirurgia e quer vestir a camisa do Vasco em 2024. Também vamos falar muito mais a respeito da preparação para o próximo jogo. Vasco que treina hoje no Caldeirão de São Januário, aquela parte de adaptação que o técnico Ramon Dias adotou também lá no Engenhão, naquela partida contra o Fluminense. Mas antes da gente começar, deixa o joinha e corre lá nos comentários sempre para deixar a sua opinião. Ela é muito importante aqui para a gente no canal. Situação das partidas do Vasco a partir de então. A situação que era muito boa, vários cenários dando certo, mas o último cenário, um jogo que se aproximava da final da Libertadores com um Internacional em São Januário, pode ter a equipe gaúcha com força máxima de olho também em fugir da zona da degola. O Vasco tem 26 pontos, é o primeiro fora da zona do rebaixamento e o Inter só tem 29. Então, a equipe gaúcha está abertamente lutando contra a degola no Campeonato Brasileiro após a eliminação na semifinal da Copa Libertadores para a equipe tricolor. Lembrando que o Gigante da Colina enfrenta o São Paulo em São Januário, campeão da Copa do Brasil, mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, com alguns desfalques, vai um pouco quebrado para essa partida contra o Vasco. Depois do São Paulo, o Vasco enfrenta o Fortaleza em São Januário, basicamente com um cenário de final de Sul-Americana. Então, o Fortaleza completamente focado nesse título que pode mudar para sempre a história do clube cearense. E vem para o Rio, provavelmente também poupando muitos jogadores por conta desse jogo, que é um dos mais importantes, se não o mais importante da história do Fortaleza. Aí depois, quando Fortaleza, aqui em São Januário, o Vasco enfrenta o Flamengo, completamente em desmanche, vários jogadores com situações contratuais se encerrando, outros sabendo que não vão ficar para o ano que vem, e numa parte de transição de comissão técnica muito turbulenta a situação no Flamengo no atual momento, e o Vasco enfrenta, nesse momento ruim da equipe rubro-negra, no Maracanã, o Gigante da Colina como visitante, mais 50% de cada lado para as torcidas. E depois o Vasco enfrenta o Internacional aqui, em São Januário, 4 jogos em seguida no Rio. E o cenário que a gente estava esperando, para a questão envolvendo essa partida contra o Inter, era uma equipe gaúcha quebrada também, com desfalques e até sendo poupado alguns jogadores por conta de uma possível final de Libertadores da América, algo que não aconteceu. Então, provavelmente o Inter venha com força máxima agora para São Januário para tentar sair dessa zona do desconforto no qual se encontra junto, na briga com o Vasco. Ali vira um jogo praticamente de 6 pontos, dependendo desses jogos anteriores que eu acabei de citar. O Internacional, que perdeu, foi eliminado ontem na semifinal para o Fluminense, iria vir para o jogo antes da final com o Vasco aqui, com praticamente muitos reservas. E agora o cenário muda completamente, colocando mais uma pedrinha aí no caminho do Vasco, apesar que em São Januário, o Vasco jogando em casa com o apoio da sua torcida, venha quem vier, mas a situação aí, a gente for falar ponto a ponto, seria interessante essa dosagem do elenco para uma possível final que não vai acontecer. Então, o resultado ontem na Copa Libertadores atrapalha um pouco o percurso do Vasco, mas isso não quer dizer que o Vasco não vá para ganhar. A situação é simples. Dever de casa, São Januário lotado, tem que ganhar, independente do seu adversário. Enfim, situação que começa a clarear caso o Vasco vença esses 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre jogador que foi revelado no Vasco, tá agora fazendo seu tratamento no CT Moacir Barbosa, se recuperando ali no centro de treinamento do Vasco, fez uma cirurgia no menisco e a equipe médica do Vasco acompanhou a cirurgia. E esse jogador, que se diz vascaíno para muitos e também em suas redes sociais,
disse que quer atuar pelo clube em 2024. Trata-se do volante Souza, ele que já teve uma passagem pelo Vasco, que foi muito bem nessa passagem. Também vale lembrar que no Brasil jogou muito bem pelo São Paulo e também pelo Grêmio. Está aí disposto a voltar a vestir a camisa do Vasco aos 34 anos de idade, pós-lesão no menisco. E eu queria saber a sua opinião. Tem vaga para o Souza ali como volante? É um jogador interessante ainda? Tem o que entregar? Ou está usando o Vasco aí para se recuperar e apenas voltar ao cenário do futebol, sendo que dificilmente, né, nessa idade pós-lesão, teria alguma proposta a nível do Vasco no Brasil? Claro que é muito suspeita essa questão do Souza, não posso falar que é algo que não vai dar certo, porque o jogador pode vestir a camisa do Vasco em 2024 e dar muito certo, ou não, pode servir aí o Vasco como alento para um jogador de final de carreira. E eu queria saber a sua opinião, o que você acha dessa flertagem do Souza, né, que está flertando com o Vasco para 2024, já está no CT Moacir Barbosa, fazendo ali a sua recuperação da lesão, e eu queria saber a sua opinião a respeito desse assunto, que é polêmico, né, porque o Souza vem se declarando para o Vasco há muitos anos, e quando o Vasco mais precisou, o jogador preferiu encontrar outros mercados alternativos ao invés de retornar para o Gigante da Colina, e agora, após lesão, está aí tentando, né, cavar uma vaguinha na equipe do técnico Ramon Dias, que também tem contrato só até o final do ano, tá? Ramon Dias que precisa urgentemente resolver essa questão contratual, mas ficar no Vasco para o ano que vem. Queria saber a sua opinião. Enfim, falando agora sobre Campeonato Brasileiro, o Vasco está de olho na tabela de classificações e precisa vencer o São Paulo no próximo jogo em São Januário. São Januário é esse lotado, ingressos esgotados, e a torcida Cruz Maltina vem reclamando da parte da comercialização dos ingressos. O primeiro ponto é a prioridade de funcionários do clube, que não são sócios torcedores, ter a mesma prioridade da compra na segunda onda, algo que está incomodando muito os sócios torcedores, e a crítica ao marketing do Vasco vem se ampliando de uma forma muito grande, né? Infelizmente, o Vasco vem pecando nessa questão do marketing. Tem como um ponto positivo a torcida que compra qualquer coisa do Vasco, né? Diga-se de passagem, camisa, outras situações envolvendo planos com a promoção do Payet 10, que foi um sucesso, né? Retomando aí os sócios torcedores, mas algo vem incomodando. A prioridade na compra dos ingressos com o preço que são pagos ali os planos de sócios vem incomodando aqueles que não conseguem já na terceira onda, né? Que é um plano de sócio acima de R$100 por mês, não consegue adquirir aí seus ingressos para acompanhar o Vasco no Caldeirão de São Januário. Ligando o alerta que é necessário o quanto antes dar o start na reforma e ampliação do estádio e também ir de cabeça em pé nessa briga no próximo consórcio no Maracanã, na licitação que está muito próxima. Lembrando que dia 23 desse mês a TPU, termo de permissão de uso para a dupla Flamengo e Fluminense, se encerra e já vai ser marcado aí a próxima licitação. E o Vasco precisa, necessita, e a gente pede, por favor, Lúcio Barbosa, a questão da Vasco SAF, também o clube associativo, briguem pelo Maracanã o quanto antes. O torcedor vascaíno tem a demanda para encher o Maraca e precisa acompanhar o Vasco, algo que não está acontecendo com os sócios e também com o público geral. Lembrando que em São Januário algumas coisas vêm incomodando, né? Aquela situação do ingresso do projeto social que é distribuído para moradores locais, vem sendo comercializados de forma injusta, né, e ilegal fora do Caldeirão de São Januário, explorando ali ingressos de arquibancada que são vendidos a R$40 a R$60. De forma normal no site, né, no sociogigante.com, vem sendo comercializados por mais de 200 aqui fora do Caldeirão de São Januário. Queria saber a sua opinião a respeito desses assuntos. Obrigado por permanecer no vídeo. A gente volta com mais informações para vocês. Um forte abraço. Saudações vascaínas.